Tá, beleza. A primeira coisa que eu queria falar novamente, como vocês todos já sabem, é que eu tentei fazer slide bonito. Eu até cheguei a abrir o Canva e não deu certo, né? Só não consegui. E aí eu tive que deixar um patinho fofo aqui para vocês me perdoarem, obviamente, como sempre, né? Como regra. E aí eu fui lá para a apresentação do Google, né? Fui lá, falei, putz, nossa, tem que fazer uma apresentação. Nossa, aí também me calhou de eu estar sem dinheiro. Mas eu falei assim, porra, eu não vou patrocinar o meu apresenta, né? Mas aí se acontecer alguma coisa e aparecer coisas tipo, vocês só ignoram, não é patrocinado, tá? Eu não tô ganhando dinheiro com isso. Mas fiquem tranquilos. É, a primeira coisa que eu queria falar, como sempre também, é que não deu, meu apresenta deu pouco tempo. E então eu vou começar a falar de uns fatos desconhecidos, como sempre, né? E o primeiro fato é, você sabia, nossa, eu acho muito bonito falar isso, que o porquê da gente dormir melhor quando tá chovendo, já parou pra pensar nisso? Nossa, você dorme tão tranquilo quando tá chovendo. Porque antigamente, quando a gente era homens e mulheres das cavernas, a chuva é uma declaração de paz. Tipo assim, ninguém faz nada na chuva. É tipo, é totalmente, não vale a pena fazer as coisas na chuva. Então, tipo, você não pode caçar, você não pode rastrear nada e os próprios predadores não conseguem te rastrear nenhuma presa. Então, eles também dormem. Os lobinhos dormem. Eles não conseguem farejar, né, as coisas, então todo mundo dorme. Então, essa sensação de segurança é que a gente era menos atacado na chuva. Então, basicamente, a gente se sente muito mais confortável em dormir na chuva. Fatos conhecidos! Outro fato que eu vou contar agora é um fato meio esquisito, mas basicamente, os cavalos, os quadrúpedes são, tipo, quadrúpedes, eles são seres que quando os filhotes nascem, eles já nascem muito preparados, já pensou nisso? Eles já nascem correndo, já pula assim, já dá 3 cambalhotas, fala quero comer grama, quero correr, e é nesse naipe. E é bem esquisito, porque os animais geralmente eles já nascem prontos, né? E é bem o contrário dos filhotes humanos, dos filhotes de humanos. Não pesquisem isso no Google, é estranho. Os bebês, nossos bebês, devido ao tamanho da pelvis, ela foi diminuindo, então a cabeça do bebê é mais pequenininha. Então ele nasce subdesenvolvido. Então ele nascendo subdesenvolvido, nascendo um idiota, para ser um pouco curto e grosso, ele tem que ser cuidado. E o que acontece é que, basicamente, para ele ser cuidado, a gente libera uma, uma sensação que é basicamente o quanto tempo dura biologicamente a paixão. Então, basicamente, ela dura de 2 a 3 anos, que é o tempo que os filhotes humanos, os bebês, levam para poder desenvolver e poder andar sozinhos. Então, esse foi um momento fatos conhecidos, e quem sabia esses fatos, quem não sabia está sabendo agora, e quem sabia, tem uns lindos aí, mas eu não vou citar eles, obviamente, deixa para outra coisa. É, tá, agora é a parte de que se vocês quiserem adivinhar o tema, fique à vontade. Gugu Gaiteiro. Não, não é Google Gaiteiro, infelizmente. O gaiteiro seria um bom apresento, né? Nunca parei pra pensar nisso. Vou até ligar essa luz aqui, ó. Pá. Tá, sem chutes, então? Não, não, Deus é mais. Calma lá, Magrinho, pra que isso? Tá, basicamente o meu apresenta não vai ser uma apresentação simples, ele vai ser uma constatação. Eu vou jogar a verdade na cara de vocês. Basicamente, toda a sua existência é uma mentira. E eu quase posso provar isso. Vamos lá. O meu tema é sobre a realidade. Eu queria ter feito uma brincadeira com vocês, que eu não consegui, mas basicamente a minha experiência, o meu intuito era poder quebrar o mundo de gestor de vocês. Vamos lá. Sim, tem muitos GIFs nessa apresentação. Sim, vai tirar a atenção de vocês. Bem-vindo ao meu mundo. A primeira coisa, já para eu pensar como funciona, como a pessoa sai da sua casa e aí chega no outro lugar, você já parou para pensar que você nunca tá nesse meio termo, você só vê ela saindo da sua casa e chegando na casa dela. Tipo assim, você não vê o caminho, você não acompanha.
Então, basicamente, esse é o mundo de Gestor. O mundo de Gestor é como, tipo assim, aqui é uma imagem minha, 2 Molotov, seria muito incrível. Calma, vou explicar. O mundo de Gestor, ele diz que é uma teoria que diz que a gente só consegue compreender o todo com os detalhes. Então, vamos lá, ó, vocês veem essa imagem, e aí quando vocês veem ela, primeiramente vocês veem o cálice, e aí depois, quando você começa a prestar atenção, você começa a ver o rosto das duas pessoas. Você pode ver um ou outro, porque é a compreensão de detalhes. E aí, quando você vê quando você vê os detalhes, você nota outra figura. Então, você primeiro pega o todo e depois que você vê o todo, você começa a ver os detalhes. Assim como você olhar para o seu notebook, você não vê uma tela, você vê o notebook. Aí depois você vê, sabe que tem a tela, aí depois sabe que tem a câmera, é uma parte que faz os todos. Esse é o mundo de gestor. E isso funciona também nos jogos. Basicamente, quando a gente está jogando alguma coisa, o que é renderizado é só a parte da frente. Isso daqui é um projeto de joguinho de fog, essas coisas, e basicamente ele só mostra a parte da frente. Mas por que eu estou contando isso, né? Porque basicamente a nossa percepção, basicamente a realidade, ela não precisa renderizar tudo para funcionar. Então, por isso que eu creio que talvez nossa realidade não exista de verdade. Já parou pra pensar nisso? O solipsismo, eu queria falar, antes de a gente falar da realidade em si, dos conceitos e tal, eu queria falar do solipsismo. Basicamente, é um conceito meio maluco de que só você existe, só você. Então, tipo, eu, no caso, pra mim, vocês são tudo figurantes, vocês são pessoas que não existem, que tá só na minha cabeça. É tipo o mundo o show de Truman, o mundo não, o show de Truman, em que ele é um ator e todo mundo é ator. Só que nessa teoria, você é a única pessoa, você é a única pessoa que pensa. O resto são todos outras coisas. Que é basicamente, tipo assim, esse colocar essa visão na sua cabeça talvez te traga a angústia que eu preciso para esse acrescenta. Tá, beleza? Bora lá. A gente vai falar de uma realidade. Vamos lá. Eu quero provar para vocês de que a gente não existe de verdade e que a gente é só simulação. A primeira coisa, vamos supor que existe uma Terra. Essa Terra é uma Terra normal, desenvolvida, e ela não é plana, ela chega no nível que ela consegue simular uma outra Terra. E porque se ela consegue simular uma, ela consegue simular várias. Então ela vai simulando várias outras terras. Essas terras com pessoas normais, pensando, se desenvolvendo. Obviamente, se uma conseguiu, todas vão conseguir criar várias terras. E isso é tipo, você consegue simular muito mais terras do que a sua própria. Então, se isso já aconteceu, é bem mais provável do que a gente esteja sendo simulado do que esteja na uma, que é a uma real. Então, se um dia a gente consegue simular alguma coisa, é provavelmente que a gente já é uma simulação que está rodando num PC aleatório aí do mundo. Então, em termos de probabilidade, é basicamente isso. Mas eu vou passar para um cara que ele pegou esse estudo e fez tudo acontecer. O nome dele é Nick Bostrom. O nome dele é Nick Bostrom. Ele fez um estudo, né? Ele fez um paper. E esse paper é assim, Are You Living a Computer Simulation? É você tá vivendo numa simulação de computador. E ele faz 3 proposições lá, ele faz todo o desenvolvimento e tal. E ele faz 3 proposições lá muito válidas, assim. Então, a primeira é que nenhuma civilização pode criar uma simulação. Então, tipo assim, não dá para fazer isso, não dá para criar consciência. E ou então, quando a gente chega no nível de criar a consciência, simplesmente a gente para de existir ou se destrói ou qualquer coisa desse gênero. Ou então, nenhuma civilização está interessada. E, tipo, não é bem esse, porque a gente tem interesse. É interessante simular coisas, até porque para bancos. Então, essa é a menos interessante. E a proposição é que dessas duas últimas, se a gente pode criar uma simulação e se é interessante criar uma simulação, provavelmente isso já aconteceu. E se isso já aconteceu, nós somos uma simulação por probabilidade. Então, essas são as proposições a gente faz, que o Nick fez, tá no paper dele, depois eu mando o link. Então, tá, eu queria agora falar de 2 experimentos, só para provar, né, vamos tentar provar, que o mundo ele é meio bizarro, né, que ele roda como se fosse um computador. O primeiro experimento é o famoso experimento da fenda dupla. Esse experimento, basicamente, eu não sou um físico, né, eu nem passei em física, não sei do que eu tô falando disso,
Mas o primeiro conceito que eu queria falar é do conceito da árvore. Basicamente, você já para pensar assim, se uma árvore numa floresta, ela tem um fruto, uma maçã nesse caso, e ela cai no chão e faz um barulho. O barulho, se não tiver ninguém para ouvir num raio de, sei lá, 5 quilômetros, o barulho realmente existiu? Já parou pra pensar nisso? Porque não tem ninguém para ouvir aquele barulho. Então, é bem capaz dele só ter sido cortado, porque não tem ninguém para ouvir. Um barulho só é um barulho quando você ouve. O experimento da fenda dupla, basicamente a gente tem essa prancha, né, com dois riscos, e aí a gente joga luz nela. E aí quando a gente joga luz tem a sombra. Só que o que acontece? Quando a gente tem os fótons, eles batem e formam esse negócio de luz. A gente verifica lá e mede. Só que quando a gente faz a mesma coisa com moléculas, né, com partículas, a gente não mede, ela reage como se fosse outra coisa, como se ela estivesse em dois lugares ao mesmo tempo. Então a gente joga uma partícula e ela entra pelos dois buracos. E quando a gente vai lá medir para olhar, fala assim, pô, você entrou realmente pelos dois buracos? Ela não entra pelos dois buracos, ela só entra por um. Então, na tela atrás, ela marcou que passou pelos dois buracos, mas quando a gente vai medir na tela à frente, que tem os buracos, ela só passa por um. Então, basicamente, quando a gente olha muito de perto, o mundo ele meio que dá uma trollada em você. A realidade fala assim, não, não, não é bem isso, não, só aceita. E outro experimento muito interessante é que dá para medir a sua vontade antes de fazer uma decisão. Então, esse foi um experimento feito, eu não lembro qual universidade, que as pessoas mapeavam na cabeça da galera para ela apertar um botão, um lugar da tela, e quando ela sentisse a vontade de apertar, ela ia lá e apertava. Só que eles viram que muito antes dela sentir vontade de apertar, a cabeça dela já tinha preparado tudo para ela apertar. Então, basicamente, eles iam lá e diziam, ó, oh, você vai apertar esse. E ela nem tinha tomado a decisão ainda. Então, basicamente, é como se a gente funcionasse como um The Sims, sabe? Que você manda fazer a ação, e aí depois que ele entende o que ele vai fazer a ação, ele vai lá e faz. A gente é exatamente desse jeito. Dá para fazer isso com um PC, se a gente tiver um negócio de medir os bagulhos do cérebro. E é super interessante, porque basicamente a gente não tem livre-arbítrio. Se a gente trocar as coisas de lugar e falou, ó, você vai apertar nesse, você se justifica, você fala assim, putz, é real, eu ia apertar esse por causa disso. É muito interessante isso, o Átila até disse desse experimento que a gente não tem livre-arbítrio, a gente tem livre justificativa, que é basicamente a gente toma a decisão e depois justifica ela. Então, é muito interessante, eu aconselho pesquisarem. E tem outros experimentos, como o da princípio da incerteza, né, que eu não sei explicar, então foda-se. Tá, vamos tentar colocar um pouquinho mais de angústia na cabeça de vocês. A minha dúvida é, vocês já mataram um porquinho, assim, de jogos? Vocês já jogaram um joguinho e mataram um porquinho? Tá, ele é um porquinho, você serve pra comer e tal, não tem sentimentos, é só um jogo. Tá, é tranquilo matar, você não vai se sentir mal com isso. Mas matar uma pessoa num jogo implorando pela sua vida com mais gráficos já é um pouquinho mais difícil. Então, já pararam pra pensar que em algum momento essas pessoas vão ter sentimentos o suficiente que vai fazer você se portar com isso? Então, matar uma pessoa talvez nos jogos, talvez seja um peso como matar uma pessoa na vida real? Interessante. É basicamente o princípio da caverna de Platão, que todo mundo aqui já sabe. Se não souber, lamento, pesquise. É, e basicamente é como se as sombras elas fossem a realidade e matar uma sombra é uma realidade. Para imaginar como a gente está numa realidade simulada e como eu não posso provar para vocês para ir lá, né, para falar, ó, a realidade simulada, eu vou tentar passar para vocês como vocês vão se sentir. Primeira coisa, imagina uma abelha normal, só que essa não é uma abelha normal, não, mentira, eu menti. É uma abelha super abelha, uma super inteligente, ela tem, ela é considerada a abelha mais inteligente da colmeia, e ela sabe falar português dos caralho. E aí você chega nela e fala assim, ó, abelha, eu vou te apresentar um negócio muito da hora aqui que chama tabacaria. Ela não vai entender o que é uma tabacaria, ela não vai entender porque tem pessoas fumando uns bagulho quente e se divertindo e correndo para tudo quanto é lado. Ela não vai entender nosso mundo. Assim como a gente não conseguiria entender o mundo da simulação, que está rodando a simulação. Então, basicamente, é meio que impossível você trocar, entendeu? Você tentar escapar da simulação é você estando na simulação. Então, tipo,
é totalmente inviável entender o que está acontecendo lá fora. Tá, o que temos de conclusões aqui, né, é que alguns filmes já abordaram isso, algumas obras, e eu queria citar algumas. Matrix, a diferença do Matrix é que as pessoas realmente existem, né, e aqui o pressuposto é que as pessoas, a gente não existe, né, mas é rodado como variável mesmo, struct, se vocês preferirem. E também no Black Mirror, esse episódio de Black Mirror de Natal, ele é muito bom também, ele roda umas pessoas, só que ele consegue transferir a alma da pessoa para dentro da simulação. É muito interessante também, tem um desfecho muito bom, aconselho. E é claro, o Rick and Morty, que abordou, que foi minha inspiração, abordou em 2 vezes, na real 3 vezes, que é no episódio em que eles estão numa simulação e como o corpo deles está numa simulação, e outra vez que abordou foi esse Roy, que é basicamente um jogo em que você vive. E, tipo assim, você não sabe que tá jogando. A partir do momento que você entra no jogo, você esquece das suas memórias passadas e começa a viver lá dentro. E é muito interessante, porque pode ser isso, tá ligado? Algum de nós aqui pode não ser real e ser só alguém jogando com um personagem aqui dentro. E basicamente, eu só queria dizer que se a gente estiver sendo simulado mesmo, deve ter um intuito. E basicamente sim, uma escravidão com alguns passos a mais, como é dito nesse episódio do Rick and Morty. Mas a gente não pode fazer muita coisa, já que nós somos simulações. E só basta aceitar. Basicamente, esse é meu presente. Espero que vocês passem bem. Esse daqui são as fontes e esse presente não foi patrocinado. Mas vejam minha página.